Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que o silêncio tem peso. Não é uma coisa que se aprende nos livros, é coisa que se sente na pele, no peito, nos ossos. Quando você passa anos sozinho, cavalgando pelas mesmas terras, vendo o sol nascer e morrer no mesmo horizonte, você entende que o silêncio não é vazio. É denso, grudento, como a lama seca que racha no verão. Meu nome não importa. Ninguém me chama há tanto tempo que eu mesmo esqueci o som dele na boca de outra pessoa. Aqui, nas bordas do interior de Goiás, onde a terra é vermelha e o céu parece maior do que deveria, eu sou só mais um homem que acorda cedo, trabalha até os ossos doerem e dorme sem conversar com ninguém. Tenho 53 anos, ou 54. Perdi a conta. Minha companhia é meu cavalo branco, um animal velho, forte, silencioso como eu. Ele não tem nome também, nunca achei necessário. A gente se entende sem palavras. Ele sabe quando eu estou cansado, quando preciso parar, quando é hora de voltar. Eu sei quando ele quer água, quando a ferradura está frouxa, quando algo no caminho não está certo. A fazenda é pequena. Herdei do meu pai, que herdou do pai dele. 5 alqueires de pasto, um curral de madeira torta, uma casa de 3 cômodos com varanda de frente para o ponente. O telhado range quando venta. A porta da cozinha não fecha direito. Mas é minha. E é tudo que tenho. Acordo quando o galo canta. Tomo café preto sem açúcar, como pão que eu mesmo faço uma vez por semana. Depois vou para o campo, consertar cerca, olhar o gado, verificar o açude. O trabalho não acaba nunca, mas também não exige pressa. Aqui o tempo é outro. Ele não corre, ele se arrasta, pesado como boi velho. Tem dias que eu passo horas sem pensar em nada, só olhando, o capim balançando, o céu mudando de cor, as nuvens se formando longe, na linha onde a terra encontra o infinito. Tem dias que eu penso demais, na vida que podia ter sido, nas escolhas que fiz, nas pessoas que se foram. Minha mulher morreu faz 3 anos, não gosto de falar sobre isso. Mas a ausência dela está em tudo. No silêncio da cozinha, no quarto vazio, na roupa que ainda cheira a ela dentro do guarda-roupa que nunca abro. Ela era quem falava, quem ria, quem enchia a casa de vida. Quando ela se foi, levou junto o barulho. E o que ficou foi só eu e o vento. Não tive filhos. Ela queria. Eu também. Mas a vida decidiu diferente. Agora não tenho ninguém. Nem irmão, nem primo próximo, nem vizinho que more a menos de 5 quilômetros. Só eu, o cavalo branco e o peso do silêncio. O fim de tarde caía pesado naquele dia. O céu estava tingido de cobre, com aquele tom de laranja queimado que anuncia calor para o dia seguinte. O cheiro de terra quente subia do chão, misturado com o aroma seco do capim. As cigarras cantavam alto, como sempre fazem quando o sol começa a descer. Eu voltava do campo. Tinha passado o dia consertando um trecho de cerca que o gado tinha derrubado. As mãos estavam sujas de terra e sangue seco de um corte pequeno no dedo. O cavalo caminhava devagar, cansado. Eu também. A sela rangia a cada passo. O couro velho protestava contra o peso. Eu ajeitei o chapéu na cabeça e deixei o corpo balançar no ritmo do animal. Não tinha pressa, nunca tenho. Foi então que o vento mudou. É difícil explicar como se sente uma mudança no vento. Mas quando você vive sozinho, no meio do nada, você aprende a perceber essas coisas. O vento traz mensagens. Ele avisa quando a chuva vem, quando o tempo vai virar, quando algo está diferente. Naquele momento, o cheiro mudou. O aroma do capim seco desapareceu. No lugar dele, veio outro cheiro, acre, podre, enjoativo. Cheiro de lixo queimado, cheiro de coisa morta, cheiro que gruda na garganta e faz a gente querer cuspir. Conhecia aquele cheiro. Era do lixão.
Fica a uns 3 quilômetros da minha fazenda, na beira da estrada de terra que leva ao povoado. Eu sempre evitava passar por lá. Não tinha motivo, não tinha necessidade. Era só um lugar ruim, onde o povo jogava o que não prestava mais. Entulho, lixo, resto de coisa que ninguém queria. Mas naquele dia, o vento soprou de lá e trouxe o cheiro. Puxei as rédeas e o cavalo parou. Ele bufou, inquieto. Virou a cabeça para o lado, as orelhas em pé, atento. Ele também tinha sentido. Olhei para o céu. Urubus. Rodando em círculos largos, lentos, como sempre fazem quando encontram carniça. A fumaça fina subia entre os montes de entulho, manchando o horizonte. Algo no meu peito apertou. Não sei explicar o que foi, mas foi como se uma mão invisível tivesse segurado meu coração e apertado devagar. Um pressentimento, uma sensação ruim, como quando você acorda no meio da noite e sabe que algo está errado, mesmo sem saber o quê. Fiquei parado por um tempo. O cavalo esperou. As cigarras continuaram cantando. O vento continuou trazendo aquele cheiro. Eu podia ter seguido em frente, podia ter tocado o cavalo e voltado para casa, tomar banho, comer alguma coisa, dormir, continuar a rotina, continuar a vida que eu conhecia, solitária, previsível, segura, mas não fiz isso. Virei o cavalo para o lado do lixão, não sei porquê, não pensei muito. Foi instinto, ou talvez fosse outra coisa. Algo maior, algo que a gente não controla, algo que puxa a gente para o lugar certo na hora certa. O cavalo resistiu um pouco, ele não queria ir. Mas eu insisti, tocando de leve com os calcanhares. Ele obedeceu. Começou a andar na direção da fumaça, na direção do cheiro, na direção dos urubus. A estrada de terra estava seca, rachada. A poeira subia com cada passo. O sol já estava baixo, quase tocando os morros. A luz ficava alaranjada, depois vermelha, depois roxa. As sombras se alongavam. Quanto mais eu me aproximava, mais o cheiro ficava forte, e mais o aperto no peito aumentava. Tinha algo errado ali. Eu sabia. O cavalo sabia, e em poucos minutos eu ia descobrir o quê. A distância entre a minha cerca e o lixão nunca me pareceu tão curta. O cavalo avançava devagar, as patas afundando na terra fofa da beira da estrada. Eu sentia o corpo dele tenso embaixo de mim, os músculos duros, prontos para recuar a qualquer momento. Ele não gostava daquele lugar. Eu também não. O lixão se espalhava como uma ferida aberta na paisagem. Montes irregulares de entulho, sacolas rasgadas, garrafas quebradas, restos de móveis, colchões podres. Tudo jogado sem ordem, sem cuidado, sem respeito. A fumaça subia fina de 3 ou 4 pontos diferentes. Alguém tinha ateado fogo em algo recentemente. O cheiro de plástico derretido misturava com o fedor de comida estragada e bicho morto. Os urubus estavam pousados nos galhos secos das árvores ao redor, dezenas deles, esperando, sempre esperando. Eu puxei as rédeas e parei na borda. Fiquei ali, observando, procurando entender o que tinha me trazido até ali, o que aquele aperto no peito queria me mostrar. E foi então que eu vi uma caminhonete branca, velha, suja, amassada na lateral, o capô preso com arame farpado, o para-choque traseiro quase caindo. O tipo de veículo que você vê todo dia nas estradas do interior, trabalhado até o osso, remendado até não poder mais, mas ainda funcionando porque precisa funcionar. O motor estava ligado. Eu podia ouvir o ronco baixo, irregular, como se o carro também estivesse cansado de existir. Ao lado da carroceria tinha um homem, rapaz, talvez uns 30 anos, magro, curvado, com a camisa suada grudada nas costas. O rosto fechado, tenso, como quem está fazendo algo que não quer fazer, mas que já decidiu fazer mesmo assim. Ele estava ajudando alguém a descer. Uma mulher, velha, muito velha. Ela tremia, as mãos agarradas numa bengala torta, de madeira descascada. Os pés descalços tocando o chão devagar com medo, o corpo curvado, os ombros caídos.
Ela usava um vestido desbotado, manchado, largo demais para o corpo magro. O cabelo branco estava despenteado, cheio de poeira, e os olhos dela não focavam em nada, olhos opacos, vazios, perdidos, ela era cega. Meu estômago apertou. Ao lado da carroceria havia 2 trouxas de roupa amarradas com barbante, roupas velhas, rasgadas. Era tudo o que ela tinha, tudo o que restava. O rapaz largou o braço dela. Simplesmente soltou, como quem solta um peso que carregou por tempo demais. Ele não disse nada, não olhou para ela, apenas se virou e começou a caminhar de volta para a porta do motorista. A velha se curvou, estendeu as mãos para o ar, procurando, tateando o vazio. Meu filho... A voz dela saiu fraca, trêmula. Meu filho, não me deixa aqui. Ele parou. Por um segundo, parou. Os ombros tensos, a cabeça baixa. Mas não se virou. Pelo amor de Deus. Ela chorou. Não me deixa aqui! A voz dela quebrou. As mãos continuaram no ar, procurando algo que não estava mais lá. O rapaz subiu na caminhonete, bateu a porta com força e arrancou. As rodas levantaram uma nuvem de poeira que cobriu tudo. O motor roncou alto, depois foi diminuindo, se afastando, engolindo o choro dela. A velha ficou ali, de pé, sozinha, no meio do lixão, cercada de urubus, de fumaça, de entulho, as mãos ainda estendidas pro nada. Eu não consegui me mexer. Fiquei congelado em cima do cavalo, o corpo paralisado, o cérebro tentando processar o que tinha acabado de ver. Um filho, abandonando a própria mãe, no lixão, como se ela fosse lixo. O som do motor foi sumindo, a poeira foi baixando, e o que restou foi só o silêncio, aquele silêncio pesado, denso, que eu conhecia tão bem. Mas dessa vez ele tinha outro peso, o peso da vergonha, da crueldade, da desistência. A velha começou a se mexer, devagar, as mãos tateando o ar. Os pés descalços tropeçando em garrafas, em pedaços de madeira, em coisas que ela não podia ver. Alguém... Ela chamou, a voz sumindo no vento. Tem alguém aí? Ela caiu de joelhos. E foi isso que me descongelou. Desci do cavalo sem pensar. As pernas bambas, o coração batendo descompassado no peito. Amarrei as rédeas num galho seco e comecei a andar na direção dela. Cada passo levantava poeira. Cada passo me aproximava daquela cena que eu não conseguia acreditar que estava vendo. As botas afundavam em papel molhado, em plástico rasgado, em terra misturada com cinza. O cheiro era insuportável. Os urubus levantaram voo quando me viram, mas não foram longe. Pousaram de novo mais atrás, esperando. A velha estava abraçada nas trouxas de roupa, soluçando baixo, o corpo inteiro tremendo. Parei a 2 passos dela. Não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Minha garganta estava fechada. Meus olhos ardiam. Não sei se era da fumaça ou de outra coisa. Me ajoelhei ao lado dela. A senhora está bem? Perguntei. A voz saiu rouca, estrangulada. Ela levantou o rosto. Os olhos brancos, sem foco, viraram na minha direção. O rosto marcado por rugas profundas, pela vida dura, pelo tempo que não perdoa. Quem é você? Ela perguntou. A voz tremia. Ele foi buscar ajuda? Ele volta? Engoli seco. Não, dona, respondi devagar. Ele foi embora. A palavra caiu como pedra. Ela desabou de novo. O choro veio mais forte. O corpo se dobrou, a testa quase tocando o chão imundo. Eu fiquei ali, de joelhos, no meio do lixão, vendo aquela mulher se desfazer, e senti algo que não sentia faz muito tempo. Raiva. Raiva pura, quente, que subiu do estômago e apertou a mandíbula. Raiva daquele rapaz, raiva da covardia, raiva de um mundo que deixa isso acontecer. Mas junto com a raiva veio outra coisa, uma certeza. Ela não ia ficar ali. Eu nunca fui homem de muitas palavras. Aprendi cedo que falar demais não muda nada. Que promessa vazia não enche barriga, não cura ferida, não traz ninguém de volta.
Aprendi que o que vale é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Então não falei nada. Só estendi a mão. A velha levantou o rosto de novo, os olhos vazios procurando minha voz no ar. A mão dela, magra e trêmula, tateou até encontrar a minha. Os dedos eram frios, frios demais para um fim de tarde quente como aquele. Vou tirar a senhora daqui, eu disse. Simples assim, sem rodeio, sem promessa bonita. Só o que era. Ela apertou minha mão com uma força que eu não esperava, como quem se agarra na última tábua antes de afundar. Quem é você? Ela perguntou de novo. A voz ainda tremia, mas tinha algo diferente agora. Um fio de esperança. Pequeno, mas estava lá. Só alguém que estava passando, respondi. Não era mentira. Não era verdade completa. Mas era o suficiente. Tirei o lenço do pescoço, um pedaço de pano velho, desbotado, que eu usava para limpar o suor. Sacudi a poeira e cobri os ombros dela. Não ia ajudar muito contra o frio que ela sentia por dentro, mas era o que eu tinha. A senhora consegue ficar em pé? Perguntei. Ela acenou que sim, mas quando tentou se levantar, as pernas falharam. O corpo todo tremeu. Eu segurei firme, passei o braço por baixo dos ombros dela e ajudei a erguer. Era leve, leve demais. Parecia um passarinho. Pele e osso envolto em pano velho. O tipo de corpo que já desistiu há muito tempo, mas que ainda respira porque a vida teima em não ir embora. Peguei as trouxas de roupa com a outra mão. Pesavam mais que ela. Vamos devagar, eu disse, sem pressa. A gente começou a andar. Cada passo era difícil. Os pés dela, descalços e machucados, tropeçavam em tudo. Eu precisava segurar firme para ela não cair. O chão era irregular, cheio de lixo, de cacos, de coisas que cortam. Os urubus nos observavam, silenciosos, pacientes. O cavalo esperava onde eu tinha deixado. Quando nos viu, bufou baixo e bateu o casco no chão. Ele também não gostava daquele lugar. Tem um cavalo aqui? A velha perguntou. Ela tinha ouvido. Tem, respondi. Ele vai levar a gente embora. Ela parou. Virou o rosto na minha direção, os olhos brancos fixos em algum ponto além de mim. Para onde? Perguntou. Boa pergunta. Eu não tinha pensado nisso. Não tinha planejado nada. Só sabia que ela não podia ficar ali. Mas para onde levar uma velha cega que acabou de ser abandonada pelo próprio filho no meio de um lixão? Para o povoado? Não tinha ninguém que eu conhecesse bem o suficiente para confiar com uma coisa dessas. Não tinha posto de saúde, não tinha assistência social. Tinha um bar, uma venda, 3 ruas de terra e gente demais preocupada com os próprios problemas. Para a polícia? Mais perto ficava a 20 quilômetros. E mesmo se eu fosse até lá, o que iam fazer? Registrar um boletim, procurar o filho e depois... Ela ia ficar onde enquanto isso? A resposta veio sozinha. Para minha casa. Não tinha outro lugar. Para um lugar seguro, eu disse. Não era mentira. Minha casa era segura. Simples, velha, meio caindo aos pedaços, mas era segura. Cheguei perto do cavalo e segurei as rédeas. Ele virou a cabeça e me olhou. Aquele olhar que cavalo tem quando sabe que você vai pedir algo diferente. Vai ter que confiar em mim, eu disse para ele. Joguei as trouxas sobre a garupa e amarrei com o barbante que tinha na sela. Depois me virei para a velha. Vou subir primeiro e puxar a senhora, expliquei. A senhora vai sentar na frente. Eu seguro. Ela acenou, mas eu vi o medo no rosto dela. O corpo tenso, as mãos apertando a bengala. Ele é manso, eu disse. Nunca derrubou ninguém. Não sei se ela acreditou, mas não tinha escolha. Montei devagar, ajeitei o peso, firmei as pernas. Depois estendi os braços e segurei os dela. Agora, eu disse. Ela largou a bengala, eu puxei. O cavalo ficou firme e com um esforço que doeu nas costas, consegui sentar ela na frente da sela. Ela se agarrou em mim na mesma hora, o rosto encostado no meu peito, o corpo inteiro tremendo. Eu vou cair, ela sussurrou.
Não vai, respondi. Eu tô segurando. Passei um braço em volta dela, firme, e peguei as rédeas com a outra mão. Ela era tão leve que quase não fazia diferença no equilíbrio. Pronta? Perguntei. Ela não respondeu, só apertou mais forte. Toquei de leve e o cavalo começou a andar. Voltamos pela estrada de terra. O sol já tinha descido atrás dos morros. O céu estava roxo, quase preto. As primeiras estrelas começavam a aparecer. O vento esfriou. A velha tremia no meu braço. Não sei se de frio ou de choque. Ela chorava baixo. Soluços abafados contra meu peito. Eu não disse nada. Não tinha o que dizer. Deixei ela chorar. Às vezes é o que a gente precisa. Chorar até não ter mais nada dentro. O caminho era longo. O cavalo ia devagar, cansado do dia inteiro de trabalho. Eu também estava cansado, mas não importava. A gente ia chegar. A fazenda apareceu na curva. A casa pequena, escura, recortada contra o céu noturno. Toquei o cavalo um pouco mais rápido. Quando chegamos no portão, já estava quase escuro de vez. Desmontei primeiro, depois ajudei ela a descer. As pernas dela mal sustentavam o corpo. Eu segurei firme até ela se equilibrar. Chegamos, eu disse. Onde é aqui? Ela perguntou. Minha casa. Ela ficou quieta por um momento. Depois acenou devagar com a cabeça. Peguei as trouxas, amarrei o cavalo no poste e coloquei água no coxo. Ele bebeu fundo, o pescoço esticado, os olhos ainda alertas. Depois eu volto, eu disse para ele. Voltei para a velha. Ela estava parada no mesmo lugar, as mãos procurando algo no ar. Vem, eu disse, devagar. Guiei ela até a varanda. Subimos os 3 degraus de madeira que rangem sempre que alguém pisa. Empurrei a porta. Ela rangeu também, como sempre. Acendi o lampião. A luz fraca encheu a sala. A casa cheirava a fechado, a silêncio, a solidão. Levei ela para a cozinha e puxei uma cadeira. Senta aqui, eu disse. Ela se sentou devagar, o corpo inteiro desabando na cadeira como peso morto. Fui até o balde de água, peguei uma bacia velha de alumínio e enchi até a metade. Peguei um pano limpo que estava pendurado no varal. Coloquei tudo no chão, perto dos pés dela. Vou lavar os pés da senhora, eu disse. Não precisa, ela começou. Precisa. Eu cortei, não rude, mas firme. Me ajoelhei no chão de cimento frio. Peguei um dos pés dela com cuidado. Estava sujo de terra, de cinza, de sangue seco. Tinha cortes pequenos, bolhas estouradas, unhas quebradas. Molhei o pano e comecei a limpar. Devagar, com cuidado. A água na bacia foi ficando escura. Ela chorou de novo. Não sei se era de dor, ou de vergonha, ou de alívio, talvez tudo junto. Quando terminei, sequei os pés dela com outro pano e passei pomada nas feridas. Pomada velha que eu usava quando machucava a mão no arame, mas ainda servia. Pronto, eu disse. Me levantei e fui até o fogão. Acendi o fogo, coloquei arroz para cozinhar, esquentei feijão que tinha sobrado do almoço. Fritei um ovo na banha. Ela ficou em silêncio o tempo todo, só ouvindo os barulhos da cozinha. O fogo crepitando, a colher batendo na panela, o óleo chiando. Quando ficou pronto, coloquei tudo num prato fundo e levei até ela. Come, eu disse. Não tenho fome, ela sussurrou. Come, repeti. Não importa se tem fome. Precisa comer. Coloquei o garfo na mão dela. Os dedos trêmulos seguraram com dificuldade. Ela levou a primeira garfada até a boca, mastigou devagar. Engoliu, e a cada garfada uma lágrima caía no prato. Eu fiquei em pé, encostado na pia, vendo ela comer. Não falei nada, só esperei. Quando terminou, peguei o prato vazio. Ele volta? Ela perguntou de repente, a voz pequena, quebrada. A pergunta me acertou no peito. Hoje não, dona, respondi. Mas a senhora não está mais no lixão. Ela baixou a cabeça, as mãos tremendo em cima da mesa. Vem comigo, eu disse. Levei ela até o quarto de hóspedes, um cômodo pequeno no fundo da casa. Tinha sido da minha mulher. Era onde ela costurava.
Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho, uma janela que dava para o quintal. Eu nunca entrava ali, mas hoje entrei. Acendi a lamparina, puxei o lençol velho que cobria a cama, sacudi a poeira. Não estava limpo, mas estava seco. Deita aqui, eu disse. Ajudei ela a se deitar. Cobri com um cobertor fino. Ela se encolheu na cama, o corpo pequeno quase desaparecendo embaixo do pano. Obrigada, ela sussurrou. Descansa. Foi tudo o que eu disse. Apaguei a lamparina e fechei a porta devagar. Voltei para a varanda. Sentei no banco de madeira. Acendi um cigarro. Vício velho que nunca consegui largar. A noite estava fria agora, o céu cheio de estrelas. As cigarras tinham parado de cantar, só o vento no capim. Fiquei ali pensando, no rapaz que abandonou a mãe, na coragem covarde que ele teve, na exaustão que leva um homem a fazer o imperdoável, e em mim, em como eu tinha passado 3 anos sozinho, afundado na minha própria dor, sem olhar para nada além da cerca da minha fazenda. Mas hoje o vento tinha mudado, tinha trazido um cheiro ruim e tinha me levado até aquele lixão. Não sei se foi Deus, não sei se foi o destino, não sei se foi só sorte, mas eu tinha estado lá, na hora certa, no lugar certo, e agora tinha uma velha cega dormindo no quarto da minha mulher morta. Apaguei o cigarro, levantei, entrei em casa. E pela primeira vez em 3 anos, a casa não estava vazia. Tinha outra respiração ali, outro coração batendo, outra vida. E eu sabia que minha vida também tinha mudado naquele momento, porque amanhã eu ia fazer o que devia ser feito. Ia atrás daquele rapaz, e ia trazer ele de volta. Acordei antes do galo cantar. Não foi um despertar suave, foi o tipo de acordar que vem de um sono agitado, cheio de imagens confusas, de sons que não saem da cabeça. Sonhei com o lixão, com os urubus, com a velha de joelhos no chão, as mãos estendidas para o nada. Sonhei com minha mulher também. Ela estava na cozinha costurando e quando eu entrava no quarto, ela sumia. Me levantei da cama com o corpo dolorido, as costas reclamando. Os joelhos rangendo. 50 e poucos anos pesam quando você trabalha a vida inteira curvado. Fui até a janela e abri as cortinas puídas. O céu ainda estava escuro, mas já tinha aquela claridade fraca no horizonte que anuncia o dia. O ar frio entrava pelas frestas. Vesti a calça, a camisa velha de botão, as botas gastas. Passei a mão no rosto e senti a barba por fazer. Não importava. Saí do quarto devagar, tentando não fazer barulho. A casa rangia de qualquer jeito. O assoalho de madeira protestava contra cada passo. Parei na frente da porta do quarto de hóspedes. Estava fechada como eu tinha deixado. Encostei o ouvido. Silêncio. Ou ela ainda dormia, ou estava acordada e quieta demais para fazer barulho. De qualquer forma, não quis incomodar. Ela precisava descansar. Deus sabe quanto. Fui para a cozinha, acendi o fogo, coloquei água para ferver. Peguei o pó de café velho, aquele que eu compro no armazém do povoado uma vez por mês. Fiz café forte, sem açúcar, como sempre. O cheiro encheu a cozinha. Cheiro que sempre me acorda de verdade. Enquanto esperava a água ferver, olhei pela janela. O quintal estava silencioso. As galinhas ainda dormiam no poleiro. O cavalo branco estava solto no curral, parado perto do coxo. Ele me viu e balançou a cabeça. Bom dia para você também, eu murmurei. O café ficou pronto. Despejei numa caneca velha de alumínio, dessas que esquentam a mão. Tomei o primeiro gole. Queimou a língua, mas era bom. Fiquei ali de pé, bebendo devagar, pensando no que tinha acontecido ontem. Parecia irreal agora. Como se tivesse sido um sonho ruim. Mas não era. A velha estava ali, no quarto, real, dormindo na cama onde minha mulher costumava costurar. E eu tinha tomado uma decisão durante a noite. Ia atrás do rapaz. Não sabia como ia encontrar ele. Não sabia o nome dele. Não sabia onde morava.
Só sabia que ele tinha uma caminhonete branca velha e que tinha passado pelo lixão ontem no fim de tarde. Mas eu ia encontrar, de algum jeito, porque o que ele tinha feito não podia ficar assim. Não podia acabar com a mãe dele dormindo na casa de um estranho enquanto ele seguia a vida como se nada tivesse acontecido. Ele precisava encarar o que fez. Precisava voltar. Precisava pedir perdão. E eu ia fazer isso acontecer. Terminei o café. Lavei a caneca. Fui até o quarto de novo e bati de leve na porta. Dona, chamei baixo. A senhora está acordada? Silêncio. Esperei. Bati de novo. Dona, um barulho, um movimento, a cama rangendo. Tô acordada. A voz dela veio abafada. Vou deixar café na mesa, eu disse. E vou sair um pouco, mas volto logo. Silêncio, de novo. Depois, você vai embora? A voz tremia. Não, respondi firme. Só vou resolver uma coisa. Volto antes do meio-dia. Não esperei resposta. Voltei para a cozinha. Servi café numa xícara, coloquei pão velho na mesa, manteiga, um pedaço de queijo, deixei tudo arrumado. Peguei o chapéu, saí. O cavalo já estava me esperando. Ele sabia, sempre sabia. Selei rápido, montei, toquei. A estrada de terra estava vazia. O sol começava a subir, pintando o céu de laranja. O ar ainda estava frio. O cheiro de orvalho subia da terra. As cigarras começaram a cantar. Segui em direção ao povoado. Não era longe, uns 7 quilômetros. O cavalo conhecia o caminho. Ia no passo dele, tranquilo. Eu tentava montar um plano na cabeça, mas não tinha muito o que planejar. Ia perguntar, ia procurar. Alguém devia conhecer o rapaz. Caminhonete branca velha não era tão comum assim. O povoado apareceu depois de meia hora. 3 ruas de terra, casas simples de tijolo, um armazém, uma venda, um bar, uma igreja pequena com a tinta descascando, umas 20 famílias no total. Eu não vinha aqui com frequência. Só quando precisava comprar alguma coisa. Não era de conversar, não era de fazer amizade. A maioria das pessoas me conhecia de vista, mas não sabia o meu nome. Eu também não sabia o deles. Amarrei o cavalo na frente do bar. Era cedo, mas o dono já estava lá. Sempre estava. Um homem gordo, de bigode grisalho, que morava nos fundos e abria o bar antes do sol nascer. Bom dia, ele disse quando eu entrei. Estava limpando o balcão com um pano sujo. Bom dia, respondi. Café? Não. Só vim perguntar uma coisa. Ele parou de limpar e me olhou. Curioso. Você conhece um rapaz que dirige uma caminhonete branca velha? Perguntei. Amassada na lateral. Capô preso com arame. O dono franziu a testa. Pensou. Tem muita caminhonete velha por aqui, ele disse. Mas amassada na lateral, pensou mais um pouco. Pode ser o Reinaldo, filho da dona Célia. O nome não me dizia nada, mas o filho da dona Célia bateu. Onde ele mora? Perguntei. O dono apontou com o queixo para a rua. Última casa antes da curva. Do lado esquerdo. Tem uma goiabeira na frente. Obrigado. Já estava saindo quando ele falou. Algum problema? Parei. Virei. Nada que te diga respeito, respondi. Não rude, só honesto. Ele encolheu os ombros e voltou a limpar o balcão. Saí. Montei no cavalo. Segui pela rua até a última casa. Tinha mesmo uma goiabeira na frente. E no quintal, encostada na parede, estava a caminhonete branca. Meu estômago apertou. Desmontei. Amarrei as rédeas no portão. Respirei fundo. Abri o portão de madeira que rangeu alto. A porta da casa estava entreaberta. Não tinha campainha. Bati na porta com os nós dos dedos. Tem alguém? Chamei. Nada. Bati de novo. Mais forte. Ô de casa. Um barulho lá dentro. Passos arrastados. A porta abriu. Era ele, o rapaz de ontem. Mesmo rosto. Mesma camisa suja. Mas os olhos estavam diferentes, inchados, vermelhos, fundos, como se ele não tivesse dormido, ou como se tivesse chorado a noite inteira. Ele me olhou,
Demorou uns segundos para me reconhecer. Quando reconheceu, o rosto dele desmoronou. Você... Ele começou. Eu... Respondi. Ele deu um passo para trás, como se quisesse fechar a porta. Mas não fechou. Ficou ali, parado, segurando a maçaneta, os ombros caídos. O que você quer? Ele perguntou. A voz saiu rouca, sem força. Conversar. Não tenho nada para falar com você. Mas eu tenho, eu disse. E você vai me ouvir. Ele olhou para mim, olhou para o chão, olhou para o lado. Qualquer lugar menos nos meus olhos. Posso entrar? Perguntei. Ele hesitou. Depois deu de ombros. Abriu a porta e entrou. Deixou aberta. Um convite silencioso. Entrei. A casa era pequena, escura, cheirava a mofo e comida velha. A sala tinha um sofá rasgado, uma mesa com cadeiras tortas, um fogão velho no canto. No chão, garrafas vazias. Muitas garrafas. Ele se sentou no sofá. Eu fiquei de pé. Sua mãe tá bem, eu disse. Ele fechou os olhos. As mãos apertaram os joelhos. Ela tá na minha casa, continuei. Dei banho, dei comida, dei cama. Ela dormiu. Ele não respondeu. Mas eu vi os ombros dele tremerem. Eu vi o que você fez, eu disse. Devagar, cada palavra pesando. Vi você largar ela no lixão. Vi você ir embora enquanto ela chorava. Ele abriu os olhos. 2 lágrimas escorreram. Ele limpou com raiva. Você não sabe de nada, ele disse. A voz saiu embargada. Então me conta. Pra quê? Pra você me julgar? Pra me dizer que sou um monstro? Eu já sei. Não precisa de você pra me dizer isso. Ele levantou. Começou a andar de um lado pro outro. As mãos nos cabelos. O rosto contorcido. Você acha que foi fácil? Ele gritou de repente. Você acha que eu quis fazer aquilo? Não sei, respondi calmo. Por isso tô perguntando. Ele parou, me encarou e desabou. 5 anos, ele disse, a voz quebrada. 5 anos cuidando dela sozinho, desde que ela ficou cega. Desde que meu pai morreu. 5 anos acordando de madrugada porque ela caiu. 5 anos dando banho, dando comida, limpando. 5 anos sem dormir, sem descansar, sem viver. Ele sentou no chão, encostou a cabeça na parede. Eu pedi ajuda, continuou. Pedi para os meus irmãos, para a família dela, para todo mundo. Ninguém quis. Disseram que eu era o filho homem, que era minha obrigação, que eu devia dar conta. As lágrimas escorriam sem parar agora. E eu tentei, ele sussurrou. Juro que tentei. Mas eu não aguentei mais. Eu quebrei. Simplesmente quebrei. Silêncio. Pesado. Doloroso. Eu fiquei ali, de pé, ouvindo, vendo aquele homem desmoronar na minha frente e entendi. Não justificava. Não apagava o que ele tinha feito. Mas eu entendi. Quebrar todo mundo quebra, eu disse finalmente. Mas coragem não é não quebrar. Coragem é ficar mesmo quando quebrou. É pedir ajuda antes de largar quem precisa de você. Ele me olhou, os olhos vermelhos, perdidos. E agora? Ele perguntou. Você vai me entregar para a polícia? Não, respondi. Vou te dar uma chance. Que chance? Você vai comigo agora. Vai até minha casa, vai encarar sua mãe, vai pedir perdão. E depois disso você não vai mais soltar a mão dela. Eu ajudo. Você não vai estar sozinho, mas você não larga ela de novo. Ele ficou calado, processando. E se ela não me perdoar? Ele perguntou baixo. Ela é cega dos olhos, eu disse. Não do coração. Me virei. Comecei a andar para a porta. Vamos, eu disse sem olhar para trás. Agora. Ouvi ele levantar. Ouvi os passos dele me seguindo e saímos juntos, rumo ao perdão. A caminhonete branca rangia mais do que meu portão enferrujado. Cada buraco na estrada de terra fazia o carro inteiro protestar. A suspensão gemendo, a lataria chacoalhando, o capô preso com arame batendo contra o metal. O motor tossia fumaça preta, mas seguia, teimoso, como tudo naquela região, velho,
cansado, mas ainda funcionando porque precisava funcionar. Eu ia na frente, no meu cavalo branco, devagar. O rapaz vinha atrás, dirigindo. Podia ter ido junto com ele, mas não quis. Precisava de tempo. Ele também. O silêncio entre a caminhonete e o cavalo era necessário. Cada um com seus pensamentos. Cada um processando o que estava prestes a acontecer. O sol já estava alto agora. Devia ser umas 9 da manhã. O calor começava a apertar. Aquele tipo de calor seco do cerrado que gruda na pele e faz a garganta arranhar. As cigarras cantavam alto. O céu estava limpo, azul demais, sem nenhuma nuvem. Ia ser um dia quente, muito quente. Olhei para trás. A caminhonete ainda estava lá. Ele não tinha desistido, não tinha virado e fugido. Estava vindo. Isso já era alguma coisa. Enquanto cavalgava, pensei em tudo o que tinha acontecido desde ontem. Como a vida pode mudar rápido. Como um dia você está sozinho, preso na sua rotina, na sua dor silenciosa, e no dia seguinte está carregando o fardo de outra pessoa, ou talvez dividindo. Não sabia ainda. Pensei na minha mulher. Ela sempre foi melhor nisso do que eu. Melhor com pessoas, melhor com palavras, melhor em saber o que fazer quando alguém estava quebrado. Eu sempre fui homem de ação, de trabalho, de consertar cerca, não de consertar gente. Mas talvez fosse a mesma coisa no fim das contas. Cerca quebrada, você pega o arame, estica, prende de novo. Gente quebrada, você pega pela mão, puxa para cima, segura até ela conseguir ficar em pé sozinha. Talvez minha mulher estivesse vendo. Talvez fosse ela que tinha soprado aquele vento diferente ontem, que tinha me puxado para o lixão, que tinha colocado aquela velha no meu caminho. Ou talvez eu estivesse inventando sentido onde não tinha, tentando encontrar propósito numa vida que tinha perdido o rumo faz tempo. De qualquer forma, não importava. O que importava era que em poucos minutos eu ia chegar em casa com aquele rapaz. E ele ia ter que encarar a mãe dele. E eu não fazia ideia de como aquilo ia terminar. A fazenda apareceu na curva. A casa pequena com a varanda de frente para o ponente, o telhado de telha vermelha meio torto, a cerca de madeira precisando de pintura. O curral ao lado, as galinhas ciscando no quintal. Tudo igual, mas diferente agora, porque tinha alguém lá dentro, alguém esperando. Puxei as rédeas e parei na frente do portão. A caminhonete parou atrás. Desmontei, amarrei o cavalo. Esperei o rapaz descer. Ele saiu devagar, as pernas bambas, o rosto pálido apesar do sol. As mãos tremendo quando fechou a porta. Eu não sei se consigo, ele disse, a voz quase sumindo no vento. Consegue, respondi, porque não tem escolha. Isso não era verdade. Ele tinha escolha, sempre tem. Podia entrar na caminhonete, dar a ré, ir embora, sumir, nunca mais voltar. Mas ele não fez isso. Ficou ali, parado, travado pelo medo e pela culpa. Vem, eu disse. Abri o portão. Ele me seguiu. Devagar, cada passo custando, como quem caminha para o cadafalso. Subimos os 3 degraus da varanda. A madeira rangeu embaixo dos nossos pés. Empurrei a porta. Entrei. A casa estava silenciosa. Fui até o quarto de hóspedes. A porta ainda estava fechada. Bati de leve. Dona, chamei. Posso entrar? Um barulho. A cama rangendo. Depois a voz dela, fraca. Pode. Abri a porta devagar. Ela estava sentada na beirada da cama, as mãos no colo, o rosto virado para a porta, mas os olhos sem foco. Tinha vestido a mesma roupa de ontem. O cabelo branco continuava despenteado, mas o rosto estava limpo. Ela tinha lavado, ou tentado. Bom dia, eu disse. Bom dia, ela respondeu. Pensei que tinha ido embora. Disse que voltava, respondi. E voltei. Ela acenou com a cabeça. As mãos apertaram uma na outra. Trouxe alguém para ver a senhora, eu disse. Ela ficou tensa na hora. O corpo inteiro enrijeceu. Quem? Perguntou. Havia medo na voz, mas também esperança. Esperança dolorida.
Olhei para trás. O rapaz estava parado na porta da sala, congelado, o rosto branco, os olhos fixos no chão. Vem, eu disse para ele. Ele não se mexeu. Vem, repeti, mais firme. Ele deu um passo, depois outro, devagar, arrastado, como quem vai para o próprio julgamento. Parou na porta do quarto. A velha virou o rosto na direção do som dos passos, os olhos brancos tentando enxergar o que não podiam ver. Quem é? Ela perguntou de novo. O rapaz abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Fala, eu disse baixo. Ele engoliu seco, as lágrimas já começando a escorrer. Sou eu, mãe, ele disse. A voz quebrada, quase inaudível. O mundo parou. A velha ficou imóvel, como se tivesse virado pedra. Os olhos sem foco arregalados, a boca entreaberta, as mãos apertando o colo com força, e então ela desabou. Não foi choro, foi um som que eu nunca tinha ouvido, um gemido profundo, vindo lá de dentro, do lugar onde a dor mora, um som de mãe. De mãe que foi abandonada e que agora ouve a voz do filho de novo. Meu filho, ela chorou. Meu filho. Estendeu as mãos para o ar, procurando, desesperada. O rapaz deu um passo para frente, depois parou, travou de novo. Vai, eu disse. Vai até ela. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, inchados, cheios de medo. Ela não vai me perdoar, ele sussurrou. Só tem um jeito de saber. Respondi. Empurrei ele de leve para as costas. Ele tropeçou para frente. 2 passos. 3. Parou na frente da cama. A velha ainda tinha as mãos estendidas, tateando o ar. Cadê você? Ela chorou. Cadê você, meu filho? Ele se ajoelhou, devagar, as pernas dobrando como se não aguentassem mais o peso. Pegou as mãos dela, e ela desabou de novo. Puxou ele para perto, abraçou a cabeça dele contra o peito e chorou. Chorou como eu nunca vi ninguém chorar. Meu filho, ela repetia. Meu filho, meu filho. Ele chorava também, agarrado nela, o rosto enterrado no vestido velho dela, os ombros sacudindo. Me perdoa, mãe, ele soluçou. Me perdoa, me perdoa. Já perdoei, ela disse entre as lágrimas. Já perdoei. Me perdoa, ele repetia, como uma reza, como uma súplica. Me perdoa. Já perdoei, meu filho, já perdoei. Fiquei ali, parado na porta, vendo aquela cena e senti algo apertar no meu peito. Algo que eu não sentia faz tempo. Algo que doía e ao mesmo tempo aliviava. Saí do quarto, fechei a porta devagar, deixei os dois sozinhos. Fui para a cozinha, acendi o fogo, coloquei água para ferver. Peguei o bolo de fubá que tinha feito 2 dias atrás e estava guardado na lata. Cortei 3 fatias, arrumei na mesa, peguei 3 xícaras, esperei o café ficar pronto. O som do choro vinha abafado do quarto, mas aos poucos foi diminuindo, ficando mais suave, até virar só silêncio. Depois ouvi vozes, baixas, conversando. Não dava para entender o que diziam, mas estavam conversando. Esperei mais um pouco. Tomei um gole de café. Olhei pela janela. O cavalo estava deitado no curral. As galinhas ciscavam perto da cerca. O sol batia forte no chão de terra. Tudo normal, tudo como sempre. Mas não era. Nada era mais como sempre. Passos no corredor. Me virei. Eles estavam vindo. O rapaz segurando a mãe pelo braço. Ela se apoiando nele. Devagar. Os dois com o rosto inchado de tanto chorar. Mas havia algo diferente agora. Algo que não estava antes. Paz, não completa, não perfeita, mas estava lá. Senta aqui, mãe, ele disse. Puxou uma cadeira para ela, ela se sentou. As mãos procurando a mesa, encontrando, segurando. Ele sentou do lado dela. Eu servi café, nas 3 xícaras. Coloquei na mesa. Coloquei o bolo também. Obrigado, o rapaz disse, me olhando pela primeira vez desde que tinha chegado. Por tudo. Ainda não acabou, eu disse. Isso aqui é só o começo.
Ele acenou com a cabeça. Sabia que eu estava certo. Sentei na ponta da mesa, peguei minha xícara. Tomei um gole. Eles fizeram o mesmo. Foi a primeira vez em 3 anos que a mesa não era só minha. 3 xícaras, 3 pessoas, 3 vidas que se cruzaram de um jeito que nenhuma delas esperava. Ficamos ali, em silêncio, bebendo café, comendo bolo, deixando o tempo passar, até que o rapaz falou. Eu não sei o que fazer agora, ele disse. Não sei como consertar isso. Ninguém sabe, respondi. A gente vai descobrindo no caminho. Mas eu não posso cuidar dela sozinho de novo, ele continuou, a voz saindo cansada. Eu vou quebrar de novo, e da próxima vez pode ser pior. Não vai ser sozinho, eu disse. Ele me olhou, confuso. Amanhã a gente vai no povoado, expliquei. Vou com você. A gente marca um exame para ela. Vê se tem algum tratamento. Depois a gente vai atrás de ajuda. Tem que ter alguém, assistência social, igreja, alguma coisa. Já tentei, ele disse. Ninguém ajuda. Porque você tentou sozinho, respondi. Agora somos 2, e 2 vozes fazem mais barulho que uma. Ele ficou quieto, pensando. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Você não me conhece? Não conhece ela? Por que você se importa? Boa pergunta. Não tinha resposta pronta. Não tinha explicação bonita. Só tinha o que sentia. Porque alguém precisa, eu disse finalmente. E porque eu estava lá, na hora certa, no lugar certo ou no lugar errado. Não sei, mas estava. E agora não dá para fingir que não vi. Ele baixou a cabeça. Acenou devagar. A velha estendeu a mão e encontrou a dele. Apertou. Você é um homem bom, ela disse para mim, a voz sumindo, mas firme. Deus te abençoe. Não soube o que responder. Não me sentia homem bom. Só um homem que fez o que achava certo. Que talvez fosse a mesma coisa. Ou talvez não. A senhora vai ficar aqui mais uns dias, eu disse, até a gente organizar as coisas. Tem comida, tem cama, tem espaço. Eu não quero dar trabalho, ela começou. Não é trabalho, cortei. É companhia. E era verdade. Pela primeira vez em 3 anos, a casa tinha vida de novo. Tinha vozes, tinha movimento, tinha propósito. Terminamos o café. O rapaz ajudou a mãe a levantar. Vou buscar as coisas dela na minha casa, ele disse. Roupas, remédios, alguma coisa que ela precise. Vai, eu disse, e depois volta. Vamos conversar sobre o que fazer amanhã. Ele acenou. Ajudou a mãe até o quarto. Voltou sozinho. Obrigado, ele disse de novo. De verdade. Para de agradecer e vai buscar as coisas. Respondi. Ele sorriu. Pequeno. Triste. Mas era um sorriso. Saiu. A caminhonete rangeu de novo. O motor tossiu e ele foi embora. Fiquei ali, na cozinha, com as 3 xícaras vazias na mesa. E pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito algo que importava. Algo que valia a pena. Algo que talvez minha mulher estivesse orgulhosa. O resto do dia passou devagar, como costuma passar no interior, quando não tem pressa para nada. Depois que o rapaz foi embora, fiquei na varanda fumando. O cigarro queimava devagar entre meus dedos enquanto eu olhava para o horizonte. O sol já estava começando a descer, pintando o céu daquele tom alaranjado que sempre me lembrava de sangue diluído em água. As cigarras cantavam sua cantoria eterna, aquele som que gruda na cabeça e vira parte do silêncio. Pensava em tudo, em nada, no que tinha acontecido, no que ainda ia acontecer. 3 dias atrás, minha vida era uma linha reta. Acordar, trabalhar, comer, dormir, sem surpresas, sem mudanças, sem nada que me tirasse da rotina que eu tinha construído como proteção contra a dor. Uma rotina que não curava, mas que pelo menos anestesiava. Agora tinha uma velha cega dormindo no quarto da minha mulher morta.
Tinha um filho covarde tentando encontrar coragem. E tinha eu, um fazendeiro solitário de 50 e poucos anos, metido numa história que não era minha, mas que tinha virado minha no momento em que eu decidi não olhar para o outro lado. Não me arrependia. Mas também não sabia se estava preparado. O som de passos me tirou dos pensamentos. Me virei. Ela estava ali, parada na porta da sala, as mãos tateando a parede, procurando equilíbrio, o rosto virado na minha direção, mas os olhos perdidos em algum ponto que só ela via. "Tem alguém aí?" Ela perguntou baixo. "Tô aqui", respondi, "na varanda. Posso sentar com você?" "Claro." Levantei e fui até ela. Segurei o braço dela com cuidado e a guiei até o banco de madeira. Sentei ao lado. Ela ajeitou o vestido velho sobre as pernas magras. Ficamos ali, em silêncio. Ela com as mãos no colo, eu com o cigarro quase apagado. O vento soprava fraco, trazendo cheiro de terra seca e capim. "Como a senhora está se sentindo?" perguntei. Ela demorou para responder, como se estivesse procurando as palavras certas dentro de um baú cheio de palavras quebradas. "Não sei", disse finalmente. "Tem uma hora que eu acho que tô sonhando, que nada disso é real, que eu ainda tô lá, no lixão, esperando ele voltar." Engoli seco. "Não tá mais", eu disse. "Tá aqui. E é real." Ela acenou devagar. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. Ela não limpou. "Eu sabia que ia acontecer." Ela sussurrou. Eu sentia ele desistindo aos poucos, cada dia um pouco mais. Vi ele secar por dentro, vi ele apagar, mas eu não conseguia fazer nada, só pesava, só dava trabalho, só existia. "A senhora não é um peso", eu disse, firme. "A senhora é uma pessoa, e pessoa não é peso. É responsabilidade, é diferente." "É?" ela perguntou. A voz tinha dúvida. Dúvida que carregava há muito tempo. "É", respondi. Ela ficou quieta, pensando. Ou talvez só sentindo o vento no rosto. "Meu marido morreu faz 6 anos", ela começou. A voz saindo baixa, mas firme. "Infarto, de repente. Tava ali, conversando comigo na cozinha, e no outro segundo tava no chão. Morto, sem aviso, sem despedida. Parou. Respirou fundo. Continuou. Eu fiquei sozinha. Meus outros filhos já tinham saído de casa. Casaram, foram embora. Só o Reinaldo ficou. Ele morava perto, vinha me ver, me ajudava com as coisas. Era um bom filho." Outro silêncio. Daí, minha vista começou a ir embora. Primeiro ficou embaçado, depois foi escurecendo. Aos poucos, até apagar de vez. Os médicos disseram que era catarata, que tinha cirurgia, mas eu não tinha dinheiro, não tinha convênio, não tinha nada. A voz dela tremeu. "O Reinaldo assumiu tudo, me levou para morar com ele. Passou a cuidar de mim. No começo era fácil. Eu ainda fazia minhas coisas, cozinhava, limpava. Ele só ajudava. Mas fui piorando, fui precisando de mais, fui virando peso." "A senhora não escolheu ficar doente", eu disse. "Não", ela concordou. "Mas também não soube pedir ajuda. Achei que ele dava conta, que era forte, que aguentava. Mas ninguém aguenta sozinho. Ninguém." Tinha razão. Ninguém aguenta. Eu sabia disso. Tinha passado 3 anos tentando aguentar sozinho o peso da ausência. E não tinha aguentado, só tinha me entorpecido. Tinha virado um fantasma andando na própria fazenda. "Seus outros filhos não ajudaram?" perguntei. Ela fez um som amargo, algo entre riso e choro. "Mandaram dinheiro 2 vezes, ligaram 3, disseram que estavam ocupados, que tinham família, que tinham trabalho, que o Reinaldo morava mais perto, então era mais fácil para ele. Sempre uma desculpa. Sempre uma justificativa. E o Reinaldo sempre dizendo que estava tudo bem, que dava conta, que não precisava de ajuda. Até não dar mais, completei. Até não dar mais, ela repetiu. O cigarro tinha apagado completamente na minha mão. Joguei a ponta no chão de terra e pisei.
O que ele fez foi errado, eu disse. Muito errado. Não tem justificativa para abandonar a própria mãe num lixão. Não tem. Eu sei, ela disse. Mas eu entendo. Não perdoo fácil. Mas entendo. Olhei para ela. O perfil magro recortado contra o céu alaranjado. O cabelo branco despenteado pelo vento. As mãos calejadas no colo. Uma vida inteira marcada naquele rosto. A senhora é forte, eu disse. Não sou, não, ela respondeu. Só tô viva porque a morte não quis. Não é verdade. A senhora tá viva porque escolheu ficar, mesmo depois de tudo. Ela virou o rosto na minha direção, os olhos brancos me encarando sem me ver. E você? Ela perguntou. Por que você tá vivo? A pergunta me acertou como soco no estômago. Fiquei sem resposta. Porque eu não sabia. Não sabia por que ainda estava vivo. Não sabia o que me segurava. Não sabia se era vontade de viver ou só medo de morrer. Não sei, respondi honesto. Então, a gente tá igual, ela disse. 2 sobreviventes sem saber por quê. E tinha razão. A gente era parecido. Ela tinha perdido a visão e o marido. Eu tinha perdido a mulher e o propósito. Os 2 vagando na própria escuridão. Mas talvez agora a gente tivesse encontrado algo. Não sei o que era ainda, mas tinha alguma coisa ali. Na companhia, no fardo compartilhado, na chance de recomeçar mesmo quando parece que acabou tudo. O som de motor quebrou o momento. A caminhonete branca apareceu na curva. O Reinaldo voltando. Ele parou no portão. Desceu com 2 sacolas velhas nas mãos. Roupas, provavelmente, e algumas coisas da mãe. Mãe! Ele chamou quando viu a gente na varanda. Tô aqui, filho, ela respondeu. Ele veio até nós, colocou as sacolas no chão. Parecia cansado, mais velho do que era. O peso da culpa envelhece rápido. Trouxe suas coisas, ele disse para a mãe. Roupas, remédios, sua almofada. Obrigada, filho. Ele ficou ali, em pé, sem saber o que fazer. As mãos nos bolsos, os olhos no chão. Senta, eu disse. Vamos conversar sobre amanhã. Ele sentou no degrau da varanda, a mãe no banco, eu encostado na coluna de madeira. 3 pessoas tentando montar um plano num mundo que não facilita nada para quem é pobre e esquecido. Amanhã cedo a gente vai no posto de saúde, comecei. Marca consulta para sua mãe, vê essa história da vista. Se tem cirurgia, quanto custa, como faz. Já tentei, o Reinaldo disse. Demora meses, às vezes anos. E quando chama, tem que pagar transporte, tem que pagar remédio, tem que pagar um monte de coisa que a gente não tem. Então a gente vai atrás de quem tem, respondi. Igreja, ONG, político, seja quem for, alguém tem que ajudar. Ninguém ajuda pobre, ele disse. Amargo. A gente não importa. Importa sim, eu rebati. Só não grita alto o suficiente. Por isso que a gente vai junto. Eu, você, sua mãe. A gente não sai de lá sem resposta. Ele me olhou. Havia algo no olhar dele. Surpresa, talvez. Ou esperança, ou as 2 coisas misturadas. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Mesma pergunta de antes. Você não ganha nada com isso. Ganho sim, respondi. Ganho companhia, ganho propósito. Ganho motivo para acordar amanhã e não ser só mais um dia igual. Não era mentira. Era a verdade mais crua que eu conseguia admitir. Além disso, continuei, você vai me ajudar também. Tem cerca para consertar. Curral para limpar. Trabalho que eu não dou conta sozinho. Você trabalha, eu pago. Não muito, porque não tenho muito, mas o suficiente para você não afundar. Ele piscou, processando. E minha mãe? Perguntou. Fica aqui até a gente organizar as coisas. Tem comida, tem teto, tem cama. Quando ela tiver melhor, quando você tiver mais firme, a gente vê o próximo passo. E se... Ele começou, mas parou. Se o quê? Se eu quebrar de novo? A voz saiu baixa, envergonhada. Não vai quebrar,
eu disse. Porque dessa vez, quando sentir que tá perto, você vem até mim. Senta nessa varanda. Fuma um cigarro. Fala. Briga. Chora. Faz o que precisar, mas não guarda sozinho. Não deixa apodrecer por dentro. Ele engoliu seco. Acenou. Amanhã, 6 da manhã, a gente sai, eu disse. Vai demorar o dia inteiro, então se prepara. Tá bom, ele disse. Levantou, pegou as sacolas, olhou para a mãe. Mãe, vou levar suas coisas para o quarto. Vai, filho, ela disse. Ele entrou. Ouvi os passos dele no corredor. A porta do quarto abrindo. O barulho das sacolas sendo colocadas no chão. Ficamos em silêncio de novo, eu e a velha. O sol já tinha descido completamente. O céu estava roxo, quase preto. As primeiras estrelas começavam a aparecer. Você tem família? Ela perguntou de repente. Tinha, respondi. Minha mulher morreu faz 3 anos. Sinto muito. Eu também. Filhos? Não. Então tá sozinho. Tava, corrigi. Agora não mais. Ela sorriu. Pequeno, triste, mas real. O Reinaldo voltou. Sentou de novo no degrau. Vou embora, ele disse. Mas volto amanhã cedo. Tá bom, eu disse. Ele olhou para a mãe. Hesitou. Depois se levantou e foi até ela. Beijou a testa dela. Boa noite, mãe. Boa noite, filho. Dirige com cuidado. Vou. Ele saiu. A caminhonete roncou. Foi embora. Ajudei a velha a levantar. Guiei ela até o quarto. Ajudei a deitar. Cobri com o cobertor. Obrigada, ela sussurrou. De nada, respondi. Qualquer coisa é só chamar. Como é seu nome? Ela perguntou. Até agora não perguntei. Pensei por um segundo. Fazia tanto tempo que ninguém usava meu nome que quase parecia estranho falar. Sebastião, eu disse. Mas pode me chamar de Tião. Tião, ela repetiu. Obrigada, Tião, por tudo. Dorme, dona Célia, eu disse. Amanhã é dia de luta. Fechei a porta devagar, fui para o meu quarto. Tirei as botas. Deitei na cama sem tirar a roupa. Olhei para o teto rachado. Para o mesmo teto que eu olhava todo dia fazia 3 anos. Mas hoje era diferente. Hoje tinha vozes na casa, tinha movimento, tinha vida. E pela primeira vez em muito tempo eu não me senti sozinho. Não completamente. Ainda tinha a dor, ainda tinha o vazio, ainda tinha a falta. Mas tinha também uma velha cega no quarto ao lado. Um rapaz quebrado tentando se consertar. E eu, um fazendeiro solitário, tentando encontrar algum sentido no que restava de vida. Talvez fosse isso que minha mulher queria. Que eu não ficasse parado. Que eu não me enterrasse vivo na própria fazenda. Que eu olhasse para fora da cerca. Que eu vivesse mesmo sem ela. Fechei os olhos e dormi. Sem sonhar com o lixão. Sem sonhar com urubus. Só com o som do vento nas árvores e o canto distante das cigarras. O galo cantou quando ainda estava escuro. Acordei com o som estridente cortando o silêncio da madrugada. Me levantei devagar, o corpo reclamando. As costas doíam mais que o normal. Devia ser de ter dormido tenso, pensando no dia que vinha pela frente. Vesti a calça, a camisa menos surrada que eu tinha, as botas limpas. Passei água no rosto. Olhei para o espelho quebrado pendurado na parede. Um homem velho me encarou de volta. Cabelo grisalho, barba por fazer, rugas fundas ao redor dos olhos. Quando foi que eu tinha ficado tão velho? Saí do quarto. A casa ainda estava em silêncio. Fui até a cozinha, acendi o fogo, coloquei água para ferver. O café era a primeira coisa. Sempre era. Enquanto esperava, olhei pela janela. O céu começava a clarear no horizonte, aquela luz azulada que vem antes do sol. As galinhas já estavam acordadas, ciscando no terreiro. O cavalo estava parado perto da cerca, a cabeça baixa, descansando em pé como o cavalo faz. O café ficou pronto. Tomei a primeira caneca em pé mesmo, olhando o dia nascer. Depois preparei outra e levei até o quarto de hóspedes. Bati na porta devagar. Dona Célia, tá acordada? Um barulho.
A cama rangendo. Tô. A voz dela veio baixa. Trouxe café. Abri a porta. Ela estava sentada na beirada da cama, as mãos no colo, o cabelo branco despenteado. Tinha o rosto de quem não dormiu direito. Bom dia, eu disse. Bom dia, Tião. Era estranho ouvir meu nome na boca de outra pessoa. Bom, mas estranho. Coloquei a caneca na mão dela. Ela segurou com cuidado, sentindo o calor. Hoje a gente vai no posto de saúde, eu disse. O Reinaldo já deve estar chegando. A senhora consegue se arrumar? Consigo, ela disse. Só preciso de um tempo. Sem pressa. Vou preparar café da manhã. Voltei para a cozinha. Cortei pão, passei manteiga, separei o resto do queijo. Arrumei tudo na mesa. Estava colocando as xícaras quando ouvi o barulho do motor. A caminhonete chegando. Saí para a varanda. O Reinaldo desceu do carro. Tinha o rosto lavado, a camisa diferente. Ainda estava cansado, mas parecia mais firme, como quem tinha dormido pensando e acordado decidido. Bom dia, ele disse. Bom dia, sua mãe já está acordando. Entra, tem café. Entramos. Ele se sentou à mesa. Servi café para ele. A gente ficou ali, bebendo em silêncio, esperando. Depois de uns minutos, a porta do quarto abriu. Dona Célia apareceu, tateando a parede. O Reinaldo levantou na hora, foi até ela, segurou o braço. Tô aqui, mãe. Bom dia, filho. Ele a trouxe até a mesa. Sentou ao lado dela. Eu coloquei pão e café na frente dela. A gente comeu devagar, sem falar muito. Tinha uma tensão no ar. A tensão de quem sabe que o dia vai ser difícil. Quando terminamos, levantei. Vamos, eu disse. Quanto mais cedo, melhor. Ajudamos Dona Célia a subir na caminhonete. Ela ia no meio, entre eu e o Reinaldo. Apertada, mas segura. Fechei a porta. O motor tossiu, roncou, pegou, saímos. A estrada de terra estava seca. A caminhonete chacoalhava em cada buraco. Dona Célia se agarrava no painel. Eu segurava firme na porta. O Reinaldo dirigia tenso, as mãos apertando o volante. O povoado apareceu depois de 20 minutos. As mesmas 3 ruas, as mesmas casas, o mesmo bar, a mesma venda. E no fim da rua principal, um prédio pequeno de tijolo pintado de branco, o posto de saúde. O Reinaldo estacionou na frente. Descemos. Ajudei Dona Célia a descer. Ela se apoiou em mim de um lado, no filho do outro. Entramos. O posto era pequeno, uma sala de espera com bancos de plástico encostados na parede. Um balcão de madeira velha, 2 portas no fundo, uma para o consultório, outra para o almoxarifado. Cheirava a álcool e mofo. Tinha 3 pessoas esperando. Uma mulher com uma criança no colo, um velho com bengala, um rapaz com a mão enfaixada. No balcão, uma moça nova mexia em papéis. Tinha cara de cansada, de quem trabalha demais e ganha de menos. Fomos até ela. Bom dia, eu disse. Ela levantou os olhos, olhou para a gente, voltou para os papéis. Bom dia, o que precisam? Precisamos marcar consulta para ela, indiquei Dona Célia. É urgente. Tudo é urgente aqui, a moça disse sem olhar. Qual o problema? Ela é cega, catarata, precisa de cirurgia. A moça parou de mexer nos papéis. Olhou para Dona Célia, depois para mim. Suspirou. Catarata precisa de oftalmologista, ela disse. A gente não tem aqui. Tem que ir para a cidade. E a fila está grande, muito grande. Quanto tempo? Perguntei. Para a primeira consulta? Uns 6 meses. Para a cirurgia? Mais 1 ano. Talvez 2. O Reinaldo fechou os olhos, apertou os punhos. 2 anos? Ele repetiu, a voz tremendo. Ela não aguenta 2 anos. Desculpa, a moça disse. E parecia sincera. Mas é o sistema. Não depende de mim. Então a gente muda o sistema, eu disse. Ela me olhou, confusa. Como assim? Quem é o responsável aqui? O médico? O diretor? O doutor Armando. Mas ele não tá. Só vem terça e quinta. Então a gente espera, eu disse. Hoje é terça? É quarta.
Amanhã, então, a gente volta amanhã. A moça hesitou, depois pegou uma ficha. Vou anotar o nome dela, mas não prometo nada. Só anota, eu disse. Ela anotou. Dona Célia Ferreira dos Santos. Idade, 68 anos. Problema, catarata bilateral. Pronto, ela disse. Voltem amanhã. Mas cheguem cedo. O doutor atende das 7 às 11. A gente vai estar aqui, eu disse. Saímos. O sol já estava alto, o calor apertando. Ajudamos Dona Célia a entrar na caminhonete de novo. E agora? O Reinaldo perguntou. Agora a gente vai atrás de quem pode ajudar de verdade, eu disse. Quem? A igreja. Vamos lá. A igreja ficava 2 ruas acima, pequena, branca, com uma cruz de madeira no topo. A porta estava aberta. Entramos. Dentro estava fresco, escuro, cheirava a vela e incenso. Tinha uns 10 bancos de madeira, um altar simples, uma imagem de Nossa Senhora no canto. Um homem estava arrumando flores perto do altar. Padre, pelo jeito. Velho, magro, batina preta surrada. Bom dia, padre, eu disse. Ele se virou, sorriu. Bom dia, meus filhos. Em que posso ajudar? Contei a história. Toda. Desde o lixão até agora. Ele ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele suspirou fundo. Meu Deus, ele disse. Meu Deus do céu. Ficou quieto por um tempo, pensando. Depois olhou para Dona Célia. A senhora tem fé, Dona Célia? Tenho, padre, ela respondeu. Sempre tive. Então Deus não vai abandonar a senhora, ele disse. E nem eu. Olhou para mim. A paróquia tem um fundo para emergências. Não é muito, mas ajuda. Posso conseguir uns R$ 500. Serve para transporte, remédio, alguma coisa que precisar. Serve, eu disse. Muito obrigado, padre. E vou falar com as irmãs da pastoral. Elas visitam doentes, ajudam com comida, roupa. Vou pedir para elas passarem na sua casa. Agradeço de coração. Ele colocou a mão no ombro do Reinaldo. E você, meu filho? Como está o coração? O Reinaldo baixou a cabeça. Quebrado, padre. Coração quebrado conserta, o padre disse. Demora, dói, mas conserta, desde que você não desista. Não vou desistir, o Reinaldo disse. A voz firme pela primeira vez. Então vá em paz. E voltem aqui sempre que precisarem. Saímos da igreja. O peso no peito estava mais leve. Não muito, mas estava. Para onde agora? O Reinaldo perguntou. Pro cartório. Vamos tirar documentos para sua mãe. CPF, identidade, tudo o que precisar para dar entrada nos programas do governo. Ela tem documentos, ele disse. Tem certeza? Atualizados? Ele ficou quieto. Não tinha certeza. Fomos pro cartório, um prédio velho na praça. Entramos. Um senhor de óculos grossos nos atendeu. Explicamos a situação. Ele pediu certidão de nascimento, comprovante de residência, foto 3x4. Não tenho nada disso, o Reinaldo disse. Então vamos atrás, eu disse. Passamos o resto da manhã correndo atrás de papel. Certidão na igreja onde ela foi batizada. Comprovante emprestado de um vizinho. Foto tirada num estúdio minúsculo que cheirava a mofo. Tudo custava. Tudo demorava. Tudo era difícil. Mas a gente conseguiu. No meio da tarde tínhamos tudo. Entregamos no cartório. O senhor disse que em uma semana os documentos estariam prontos. Uma semana, eu repeti. É o prazo, ele disse. Tá bom. Voltamos para a caminhonete. Dona Célia estava exausta. O Reinaldo também. Eu também. Vamos para casa, eu disse. Amanhã a gente volta para o posto. A viagem de volta foi silenciosa. Dona Célia dormiu encostada no ombro do filho. Ele dirigia devagar, cansado. Eu olhava pela janela, pensando em tudo que ainda precisava fazer. Chegamos na fazenda quando o sol estava descendo. Ajudei Dona Célia a descer. Levei ela para o quarto. Ela deitou e dormiu na hora.
O Reinaldo ficou na varanda comigo. Obrigado, ele disse. Por hoje, por tudo. Para de agradecer, eu disse. Ainda não acabou. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. Ficamos ali, vendo o sol morrer no horizonte, as cigarras cantando, o vento soprando. Você vai ficar para jantar? Perguntei. Não, preciso ir, mas amanhã eu volto. 5h30. Estaremos prontos. Ele entrou na caminhonete, acenou, foi embora. Fiquei sozinho na varanda, acendi um cigarro, fumei devagar. Tinha sido um dia longo, cansativo, frustrante, mas também tinha sido um dia de luta, de movimento, de tentar, e isso já era mais do que eu tinha feito nos últimos 3 anos. Entrei, preparei sopa simples, comi sozinho na cozinha, lavei a louça, apaguei as luzes, fui para o quarto, deitei, olhei para o teto e pensei em tudo que ainda vinha pela frente. Amanhã, o posto de novo. Depois, os documentos. Depois, o pedido de cirurgia. Depois, a espera, a luta burocrática, a batalha contra um sistema que não quer ajudar quem mais precisa, mas a gente ia lutar, porque agora a gente não estava mais sozinho, e juntos a gente era mais forte. Fechei os olhos e dormi pensando que talvez, só talvez a gente conseguisse. Acordei antes do galo cantar de novo. Já estava virando costume, o corpo se acostumando com essa nova rotina. Acordar cedo, preparar café, cuidar de alguém além de mim mesmo. Era estranho, mas era bom também. Dava um propósito aos dias que antes só se arrastavam iguais, sem começo nem fim. Me vesti rápido. A mesma calça de sempre, a camisa menos surrada, as botas que eu tinha limpado ontem. Fui para a cozinha, acendi o fogo, coloquei água para ferver. O ritual do café, o cheiro enchendo a casa, o som da água borbulhando na chaleira. Enquanto esperava, olhei pela janela. O céu ainda tinha estrelas. A lua minguante pendurada baixa, quase tocando os morros. O ar frio da madrugada entrando pelas frestas. Ia ser outro dia quente, mas por enquanto ainda estava fresco. O café ficou pronto. Tomei a primeira caneca olhando o dia clarear. Aquela luz azulada que vem antes do sol, pintando tudo de cinza. As galinhas começaram a ciscar. O cavalo se mexeu no curral, esticou o pescoço, bocejou mostrando os dentes amarelados. Preparei outra caneca e levei até o quarto de hóspedes. Bati devagar na porta. Dona Célia, já tô acordada, Tião. A voz dela veio clara, firme. Abri a porta. Ela estava sentada na cama, já vestida. Tinha penteado o cabelo sozinha, ou tentado. Estava meio torto, mas o esforço estava ali. Bom dia, eu disse. Bom dia. Que horas são? 5 e pouco. O Reinaldo já deve estar chegando. Então vamos. Não quero atrasar. Tinha uma determinação na voz dela, uma força que não tinha antes, como se algo tivesse mudado dentro dela, como se ela tivesse decidido lutar também. Ajudei ela a levantar, guiei até a cozinha, sentei ela na mesa. Coloquei pão, manteiga, um pedaço de queijo branco que tinha sobrado. Ela comeu devagar, mastigando com cuidado. Eu fiquei de pé, tomando café, esperando. O barulho do motor veio poucos minutos depois. O Reinaldo chegando, pontual. Saí para a varanda. Ele desceu da caminhonete, tinha o rosto descansado. Dormiu melhor, pelo jeito. Bom dia, ele disse. Bom dia, entra, tem café. Entramos. Ele cumprimentou a mãe, beijou a testa dela. Sentou. Tomou café rápido. Estava ansioso. Eu também. Hoje tinha que dar certo. Terminamos. Ajudei Dona Célia a se levantar. Saímos. O sol estava nascendo agora, pintando o céu de laranja e rosa. Lindo. O tipo de beleza que a gente esquece de notar quando está preso na própria dor. Subimos na caminhonete. Dona Célia no meio de novo. Eu na janela. O Reinaldo dirigindo. Saímos. A estrada estava vazia. Só nós e a poeira. As cigarras já cantavam. O calor começava a subir. O céu ficando cada vez mais claro, cada vez mais azul.
Chegamos no povoado quando o sol já estava acima dos morros. O posto de saúde tinha gente na frente. Muito mais que ontem. Uns 20, talvez 30. Todos esperando. Velhos, crianças, mulheres grávidas, homens com cara de dor. Os esquecidos, os que o sistema empurra para a fila e esquece. Estacionamos, descemos. Ajudei Dona Célia, fomos até a porta. Tem que pegar senha, uma mulher disse. Ela estava sentada no chão, encostada na parede, com 2 crianças no colo. Onde? Perguntei. Ali. Apontou para o balcão. Fui até lá. A mesma moça de ontem estava lá, mais cansada ainda. Bom dia, eu disse. Bom dia. Veio pela senhora de ontem? Vim. O médico tá? Tá, mas tem fila. Muita fila. Tem que esperar. A gente espera. Ela me deu uma senha, número 23. Olhei para o painel, estava no número 5. Ia demorar. Voltei para fora. O Reinaldo tinha encontrado um lugar na sombra, debaixo de uma árvore raquítica. Levei Dona Célia até lá. Sentamos no chão. Não tinha banco. Não tinha cadeira. Só o chão de cimento quente. E esperamos. As horas passaram devagar. O sol subiu, o calor apertou. As crianças choravam. Os velhos gemiam. As mulheres conversavam baixo, todos esperando, sempre esperando. 12:00. Chamaram o número 15. 1:00. Número 18. 2:00. Número 20. Dona Célia estava cansada. Encostou a cabeça no ombro do filho. Ele segurava a mão dela. Firme, não ia soltar de novo. 2:30. Número 22. Próximo, a moça chamou. Levantei rápido. Ajudei Dona Célia a levantar, o Reinaldo do outro lado. Entramos. O consultório era pequeno, uma mesa velha, 2 cadeiras, um armário enferrujado, um médico sentado atrás da mesa. Devia ter uns 60 anos, cabelo branco, óculos grossos, cara de cansado, de quem viu coisa demais e não aguenta mais. Sentem, ele disse sem olhar. Sentamos. Dona Célia na cadeira na frente da mesa. Eu e o Reinaldo em pé, atrás dela. Qual o problema? O médico perguntou, ainda sem olhar. Escrevendo em uma ficha. Ela é cega, eu disse. Catarata, precisa de cirurgia. Ele parou de escrever. Levantou os olhos. Olhou para Dona Célia, depois para mim. Há quanto tempo? Uns 5 anos, o Reinaldo respondeu. 5 anos. O médico repetiu. Suspirou. E só agora veio aqui? A gente tentou antes, o Reinaldo disse. A voz firme. Mas nunca conseguiu. Sempre tinha desculpa. Sempre tinha fila. Sempre tinha alguma coisa. O médico ficou quieto, olhando para a gente. Depois olhou para Dona Célia de novo. A senhora pode virar o rosto para cá? Ele pediu. Ela virou. Ele acendeu uma lanterninha pequena, examinou os olhos dela, devagar, com cuidado. Catarata avançada nos 2 olhos, ele disse. Precisava ter operado há anos. A gente sabe, eu disse. Mas não tinha dinheiro, não tinha como. E agora tem? Não, respondi honesto. Mas a gente vai atrás. Igreja, político, ONG, seja quem for, a gente consegue. Ele me olhou. Havia algo no olhar dele. Cansaço, mas também respeito. Vou fazer o pedido de cirurgia, ele disse. Vou marcar como urgente, mas mesmo assim vai demorar. O sistema é lento, muito lento. Quanto tempo? O Reinaldo perguntou. 6 meses, talvez 1 ano. 1 ano, o Reinaldo repetiu, a voz tremendo. É o melhor que posso fazer, o médico disse. Desculpa. De verdade. Mas é o sistema. Entendo, eu disse. Mas a gente não vai desistir. Espero que não, ele disse. Porque muitos desistem e morrem na fila. Escreveu no papel, carimbou, assinou, entregou para mim. Guarda isso, ele disse. É o protocolo. Sem isso não tem cirurgia. Peguei o papel, dobrei, guardei no bolso. Obrigado, doutor. De nada e boa sorte. Vocês vão precisar. Saímos. O sol estava forte. O calor sufocante.
Ajudei Dona Célia até a caminhonete. Ela estava exausta. O Reinaldo também. E agora? Ele perguntou. Agora a gente vai atrás do resto, eu disse. Documentos prontos semana que vem. Pedido feito. Falta só o dinheiro. Como a gente consegue isso? Vou dar um jeito, eu disse. Confia em mim. Voltamos para a fazenda. Dona Célia dormiu o caminho todo. Quando chegamos, levei ela para o quarto. Ela deitou e apagou. O Reinaldo ficou comigo na varanda. Você precisa de ajuda aqui? Ele perguntou. Na fazenda. Falou ontem que tinha trabalho. Preciso, eu disse. Cerca quebrada. Curral sujo. Pasto para roçar. Posso começar amanhã? Pode, mas hoje você descansa. Tá exausto. Ele acenou. Ficou quieto por um tempo. Depois falou. Eu não sei como agradecer o que você está fazendo. Já falei para parar de agradecer. Mas eu preciso, porque você salvou ela, salvou a gente. Não salvei ninguém, eu disse. Só fiz o que tinha que ser feito. Mas ninguém faz, ele disse. Ninguém se importa. Mas você se importou. Fiquei quieto. Não sabia o que dizer. Sabe o que é pior? Ele continuou. Não é ter abandonado ela. É ter demorado tanto para pedir ajuda. Se eu tivesse pedido antes, se eu tivesse falado com alguém, se eu não tivesse guardado tudo sozinho, nada disso teria acontecido. Mas aconteceu, eu disse. E agora você aprende. Aprende que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. É difícil. Eu sei, mas necessário. Ele acenou. Levantou. Vou embora, mas volto amanhã cedo. Tá bom. Ele foi até a caminhonete. Parou. Virou. Tião? Fala. Obrigado. De verdade. Não respondi. Só acenei. Ele entrou na caminhonete. Foi embora. Fiquei sozinho na varanda. Acendi um cigarro. Fumei devagar, pensando em tudo o que tinha acontecido, em como a vida muda rápido, em como um momento de coragem ou de loucura pode mudar tudo. Eu podia ter passado direto naquele dia. Podia ter sentido o cheiro, visto os urubus e seguido em frente, voltado para casa, continuado minha vida vazia e solitária. Mas não fiz isso. Parei, olhei, agiu, e agora tinha 2 vidas dependendo de mim, ou talvez 3, se contar a minha própria. Porque eu também estava renascendo, devagar, com dor, mas estava. Minha mulher sempre dizia que a gente não escolhe o fardo escolhe a gente. E quando escolhe, a única opção é carregar, porque largar é desistir, e desistir é morrer por dentro. Ela tinha razão, como sempre tinha. Terminei o cigarro, entrei, preparei janta simples, arroz, feijão, ovo frito. Fui até o quarto de Dona Célia. Bati. Dona Célia, tem janta. Ela acordou, levantou devagar. Ajudei ela até a cozinha. Serviu o prato. Ela comeu em silêncio, devagar, pensativa. Tião, ela chamou. Fala. Eu tô te dando muito trabalho? Não. Tenho certeza? Tenho. E mesmo que tivesse, não importa. Ela ficou quieta. Depois falou. Eu passei a vida inteira dando trabalho para os outros, para o meu marido, para os meus filhos, para todo mundo. Nunca fui independente, nunca fui forte, sempre precisei de alguém. E daí? Eu disse. Todo mundo precisa de alguém. Isso não é fraqueza, é ser humano. Mas eu me sinto um peso. A senhora não é um peso, eu disse, firme. É uma pessoa, e pessoa tem valor, sempre. Ela não respondeu, mas vi uma lágrima escorrer. Terminamos de comer. Lavei a louça. Levei ela de volta para o quarto. Ela deitou. Boa noite, Tião. Boa noite, Dona Célia. Fechei a porta, fui para o meu quarto. Deitei, olhei para o teto e pensei em tudo que ainda vinha pela frente. A cirurgia, o dinheiro, a burocracia, a luta. Mas também pensei no Reinaldo voltando todo dia. Trabalhando, cuidando da mãe, não largando de novo. Pensei em Dona Célia recuperando a vista, vendo o mundo de novo, vendo o filho, vendo a luz. E pensei em mim,
em como eu tinha saído da minha cerca, em como eu tinha olhado para fora, em como eu tinha escolhido ficar quando era mais fácil ir embora, porque no fundo era isso que importava, não a grandeza do gesto, não a recompensa, não o reconhecimento, mas a escolha de ficar, de não largar, de carregar junto. Porque naquele lixão, onde alguém achou que vida podia ser descartada, eu tinha encontrado algo que o mundo anda esquecendo: o valor de ficar, mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, porque é isso que nos torna humanos. Não a facilidade de ir embora, mas a coragem de permanecer. Fechei os olhos e dormi em paz. Pela primeira vez em 3 anos. A chuva tinha voltado. Não aquela chuva fina e incerta do começo da estação, mas a chuva grossa, pesada, que cai como cortina e transforma a terra vermelha em lama escura. O tipo de chuva que enche os açudes, molha as raízes, traz vida de volta para o cerrado ressecado. Eu estava na varanda, vendo a água cair. O cheiro de terra molhada subia forte, misturado com o aroma do café que Dona Célia tinha acabado de fazer. Ela agora fazia o café. Também fazia o almoço. E às vezes até varria a casa, tateando as paredes, conhecendo cada canto de cor. 3 meses tinha passado desde a cirurgia. 3 meses desde que ela tinha voltado a enxergar. Não foi fácil chegar até lá. Levou 6 meses de espera. 6 meses de papelada. De idas e vindas ao posto de saúde. De conversa com político. De reunião na igreja, de pedir ajuda para quem podia dar e para quem não podia, mas dava mesmo assim. O padre tinha conseguido R$ 500 da paróquia. O vereador, pressionado, tinha arranjado transporte gratuito. Uma ONG que a assistente social conhecia tinha pagado os remédios pós-operatórios. E o resto, comida, hospedagem na cidade durante a recuperação, os pequenos gastos que sempre aparecem, eu tinha tirado do pouco que tinha guardado. Valeu cada centavo. Valeu cada hora de espera. Valeu cada porta batida na cara. Porque no dia que tiraram as ataduras, quando o médico mandou ela abrir os olhos devagar, e ela piscou, e as lágrimas desceram, e ela olhou para o filho e disse: "Eu tô vendo você, meu filho. Eu tô vendo você." Naquele momento, tudo valeu. Eu tinha chorado também. Ali mesmo, no corredor do hospital, sem vergonha. O Reinaldo chorou. A enfermeira chorou. Até o médico, aquele homem cansado que já tinha visto tudo, limpou os olhos, porque tem coisas que a gente não esquece. E ver alguém enxergar de novo é uma delas. O barulho de passos me tirou da lembrança. Me virei. Dona Célia estava ali, com uma xícara na mão. Ela andava sozinha agora, devagar, com cuidado, mas sozinha, sem precisar tatear as paredes, sem precisar de bengala. "Trouxe café", ela disse, ainda quente. "Obrigado, Dona Célia." Ela se sentou no banco ao meu lado. Ficamos ali, vendo a chuva cair. Ela tinha esse costume agora, de sentar e olhar. Olhar para as coisas que ela não via fazia 5 anos. O céu, as nuvens, as árvores, as galinhas, a chuva. Tudo parecia novo para os olhos dela. "Nunca pensei que ia ver chuva de novo", ela disse. "Parece milagre." "É milagre", eu respondi. "Do tipo que a gente faz acontecer." Ela sorriu. Aquele sorriso pequeno, cheio de rugas, mas bonito, real. "O Reinaldo vai chegar tarde hoje", ela disse. "Falou que ia terminar a cerca do fundo." "Ele está trabalhando bem", eu disse. "Forte, dedicado. Tá diferente", ela concordou. "Mais leve, como se tivesse largado um peso. Tinha largado, os dois tinham, e ao largar, tinham conseguido carregar melhor o que restava. O Reinaldo tinha se mudado para cá fazia 2 meses. Não morava na casa. Tinha construído um quartinho pequeno ao lado do curral. Simples, mas era dele. Todos os dias ele acordava cedo, trabalhava na fazenda, cuidava da mãe,
E no fim do dia sentava comigo na varanda para fumar e conversar. Ele tinha engordado um pouco. O rosto não era mais aquela máscara de desespero. Ainda tinha culpa. Sempre ia ter. Mas tinha aprendido a viver com ela, a carregar sem ser esmagado. E tinha aprendido a pedir ajuda. Quando o peso apertava, ele vinha até mim. Sentava, falava. Às vezes chorava. Sempre ia embora mais leve. Você vai ficar para jantar hoje? Ela perguntou. Vou, eu disse. Sempre fico. Ela sorriu de novo. A casa tinha mudado. Não era mais aquele lugar silencioso e morto. Tinha vida agora. Tinha conversas. Tinha risadas às vezes. Tinha gente sentada à mesa. Dona Célia tinha pegado o quarto de costura de volta. Não para morar. Ela dormia na casa do Reinaldo agora. Mas ela vinha todo dia, fazia comida, arrumava, conversava. Dizia que era para agradecer. Eu dizia que não precisava. Mas no fundo, eu sabia que ela precisava. Precisava se sentir útil, precisava ter propósito, igual eu. Tião? Ela chamou. Fala. Obrigada. Por tudo. Por ter me tirado daquele lugar. Por não ter desistido. Por ter ficado. Já agradeceu isso umas 100 vezes, eu disse. E vou agradecer mais 100, ela respondeu. Porque você salvou minha vida. E a dele. Não salvei ninguém, eu disse. Mas minha voz saiu baixa. Só fiz o que tinha que ser feito. Mas ninguém faz, ela disse. A mesma coisa que o Reinaldo tinha dito meses atrás. Ninguém para, ninguém olha, ninguém se importa. Mas você parou, você olhou, você se importou. Fiquei quieto, olhando a chuva cair. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse feito algo importante. Ou talvez eu só tivesse feito o óbvio, o básico, o que qualquer ser humano deveria fazer quando vê outro ser humano jogado no lixo. Mas no mundo de hoje, o óbvio virou heroísmo, e o básico virou exceção. E isso era triste, muito triste. O barulho de motor cortou o silêncio. A caminhonete branca aparecendo na curva, o Reinaldo voltando. Ele estacionou, desceu. Vinha sujo de lama, o chapéu pingando água, mas sorrindo. A cerca tá pronta, ele gritou da chuva. Entra logo, menino, Dona Célia gritou de volta. Vai pegar uma pneumonia. Ele subiu correndo os degraus da varanda. Parou, olhou para a mãe. Ainda fazia isso. Olhava como se não acreditasse que ela estava ali, viva, enxergando, inteira. Oi, mãe. Oi, filho, vai tomar banho. Tá fedendo a boi. Ele riu. Entrou. Dona Célia levantou. Vou esquentar a janta, ela disse. Arroz com pequi, do jeito que você gosta. Obrigado, Dona Célia. Ela entrou também. Fiquei sozinho na varanda de novo. A chuva caindo, as cigarras caladas, só o som da água batendo no telhado, no chão, nas folhas. Pensei em tudo que tinha acontecido desde aquele dia no lixão. Em como uma decisão pode mudar tudo. Em como parar e olhar pode salvar vidas. Em como dividir o fardo torna ele mais leve. Pensei na minha mulher, em como ela estaria orgulhosa, em como ela estaria aqui, na cozinha, conversando com Dona Célia, rindo, vivendo. Ela não estava, nunca ia estar de novo. Mas de alguma forma, a dor tinha diminuído. Não tinha sumido, nunca ia sumir. Mas tinha diminuído, porque a casa não estava mais vazia. Meu coração não estava mais vazio. Minha vida não estava mais vazia. Tinha propósito agora. Tinha gente para cuidar. Tinha motivo para acordar todo dia. E talvez fosse isso que ela tinha querido. Que eu não me enterrasse vivo. Que eu não desistisse. Que eu continuasse. De alguma forma. De qualquer forma. A porta abriu. O Reinaldo saiu, limpo, com roupa seca. Dona Célia disse que a janta está quase pronta. Ele disse. Tá bom. Ele sentou ao meu lado. Acendeu um cigarro. Me ofereceu. Aceitei. Fumamos em silêncio, vendo a chuva cair. Tião? Ele chamou depois de um tempo. Fala. Quando eu morrer, quero que você saiba que você mudou minha vida e da minha mãe. Você nos deu uma segunda chance.
E a gente não vai desperdiçar. Ninguém vai morrer tão cedo, eu disse. Tem muita cerca para consertar ainda. Ele riu. Aquele riso solto, leve, que ele não tinha antes. Tem mesmo, ele concordou. A porta abriu de novo. Dona Célia apareceu. A janta tá na mesa, ela anunciou. E tá esfriando. Levantamos. Entramos. A casa cheirava a peque, a arroz, a comida de verdade. A mesa estava posta. 3 pratos, 3 copos, 3 cadeiras ocupadas. Sentamos. Dona Célia serviu. O Reinaldo agradeceu. Eu peguei o garfo. E antes de começar a comer, olhei ao redor. Para eles. Para a mesa cheia. Para a casa viva. E agradeci. Não sei para quem. Para Deus, talvez. Para minha mulher. Para o destino. Para o acaso que me levou àquele lixão naquele dia. Mas agradeci. Porque ali, naquela mesa simples, naquela casa velha, no meio do nada, a gente tinha encontrado algo raro. A gente tinha encontrado família, não de sangue, mas de escolha, de permanência, de coragem de ficar quando o mundo inteiro vai embora. E isso valia mais que tudo. Comemos juntos, conversamos, rimos até. E lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a terra, limpando o passado, preparando o futuro, um futuro que a gente ia construir juntos, um dia de cada vez.